Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista aqui no nosso Café e Prosa. E hoje recebendo uma pessoa especial que conhece muito da parte gastronômica e está há quase 50 anos radicada aqui na nossa cidade, Florianópolis. Estamos falando da Vânia Machado Pereira, 68 anos, mas se a gente falar assim, ninguém conhece. É a nega Vânia, que veio do Rio de Janeiro, né, na década de 70, e por aqui se estabeleceu, juntamente com a sua família, e tem muitas histórias a contar aqui da cidade. O microfone está um pouquinho longe, Vânia, puxa ele um pouquinho, isso, para mais perto, porque só você vai nos contar as histórias vividas aqui em Floripa nos últimos 47 anos, que é o tempo que você está aqui na nossa cidade. Vânia, é um prazer imenso te receber aqui na TV Câmara para contar as suas histórias e a sua passagem importante pela nossa cidade. Boa tarde. Eu moro aqui já há 47 anos. A minha chegada não foi voluntária, foi involuntária, porque eu não conhecia Florianópolis e já vim com a mudança. Então não tinha outra opção, tinha que vir, né, que meu marido fez um concurso federal e foi designado para Florianópolis. Então eu tive que vir. Chegando aqui, eu já tinha mais ou menos um emprego assim, acertado, que foi no BESC. Eu vim através do Paulo Conder Bornhausen, ele que me conseguiu na época esse emprego. E eu trabalhava no Jornal do Brasil no Rio. Ah, no JB? No JB. E estava me transferindo, fui obrigada a me demitir. Mas cheguei aqui, custei muito. Os 2 primeiros anos foi muito difícil por causa do frio. Era muito frio. Eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro para morar em outra cidade. O frio que eu conhecia era Petrópolis, Teresópolis, mais nada. E cheguei aqui, e no ano que eu cheguei tinha muito frio. Todo mundo dizia, 40 anos que não faz o frio. Eu disse, mas logo esse ano que eu vi, pois eu peguei todo aquele frio e custei muito a me adaptar. Fiquei Paulo 2 anos. Conder Bornhausen, que recentemente nos deixou, né? Foi deputado, foi uma figura importante da política de Santa Catarina. E como é que foi essa proximidade com ele? É que meu cunhado era diretor do Jornal do Brasil no Rio e era muito amigo dele, porque ele morava no Rio nessa época, né? Ele trabalhava na Cassex, aquelas coisas do Banco do Brasil, aquelas subsidiárias. E ele conhecia muito. E um dia, nós fomos jantar fora, eu já estava me despedindo do Rio, meu cunhado encontrou com ele no restaurante. Aí disse, olha, essa minha cunhada vai morar em Florianópolis. Aí ele disse, como? Eu falei, mas como? Ela vai, aí o marido dela vai estar trabalhando lá e ela está indo. Aí ele disse, mas e como é que eu posso ajudar essa jovem? Aquele jeito dele, que é muito, né? Aí eu peguei, ele colocou no papel para mim, num guardanapo, um telefone e uma pessoa que eu deveria contactar aqui em Florianópolis. Quando eu cheguei aqui, a pessoa era o Dr. Jorge, que era presidente do BESC na época. Ah, entendi. Aí ele me atendeu ali, eu levei meus documentos, e em uma semana eu cheguei aqui dia 2, dia 14 eu já estava trabalhando no BESC. Legal. E aí você ficou 30 anos no BESC, a serviço do nosso extinto Banco do Estado, e muitas histórias foram vividas. Muitas. Trabalhei em vários setores. Trabalhei no BESC, fui para a BESC Financeira, fiquei 4 anos à disposição da BESC Financeira, que na época existia essa possibilidade, né? E eu fiquei lá 4 anos, aí eu fui... o presidente me convidou para ser funcionária da BESC Financeira e sair do BESC. Eu saí do BESC, no mesmo dia que eu saí do BESC, eu fui contratada na BESC Financeira. Daí dei continuidade. Quando a BESC Financeira foi extinta, eu voltei para o BESC. Daí voltei como caixa da agência central. Daí eu fui, só que aí me especializei em mercado financeiro, fui para a mesa de operações. E trabalhei eu trabalhei 12 anos na mesa. Trabalhava com bolsa, comprava e vendia ações. Entendi. Para os clientes, né? Eu trabalhava direto com os clientes. Entendi. Claro que o BESC era o seu ofício, dada a oportunidade que você recebeu aqui em Florianópolis, mas, paralelo a isso, entrou em cena uma outra parte da Vânia, que é a questão gastronômica. Como foi isso? Você veio do Rio já com esses dotes
Ou foi aqui que você se aprimorou e passou a fazer, a desenvolver empreendimentos envolvidos com a gastronomia, pratos, festas, enfim? Como é que começou isso? Começou porque eu não conhecia ninguém em Florianópolis. Eu não tinha nenhuma referência pessoal. Amigo, ninguém. Era só eu e o meu marido. Tinha mais ninguém. Ele jogava futebol porque ele foi jogador profissional e teve um acidente na perna e não pôde mais jogar, mas ele sempre gostou. Então, a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui, comprou um título do LIC, que era onde ele podia exercer, né, o futebol. LIC, ele adorava ir lá. Nós conseguimos fazer uma rede muito grande de amigos, porque eles todos eram casados. Aí eu não tinha filho, aí me aproximei das pessoas e comecei a fazer assim, vamos fazer um churrasco. Eu já levava maionese, levava farofa, sempre ajudei na hora a cortar, a servir. Sempre fui assim, mas na minha casa nós éramos muitas pessoas, a minha família é muito grande e sempre teve festa. A minha mãe era cozinheira, cozinhava de panela, ela nunca soube fazer uma coisa requintada. Sim. Mas mocotó, rabada, cozido, feijoada, eu aprendi tudo isso com ela. Entendi. Mas desenvolver e aplicar foi quando eu cheguei aqui. Porque aí os amigos me chamavam, vamos fazer uma macarronada, vamos fazer. E eu fui aí tomando gosto por aquilo ali e comecei a fazer. Comecei a fazer, assim, bem informal. Para amigos? Para amigos, as pessoas me chamavam. Paralelo a isso, surgiu uma coisa que aí eu tive filho e comecei a desenvolver festas de aniversário infantil para minha filha. Só que minhas amigas, todos tinham filho pequeno. Aí eu passava o ano inteiro montando aquelas festas emprestadas, né? Só que isso se tornou um negócio. Isso era só final de semana, sábado e domingo. Eu trabalhava no banco, não tinha disponível assim muito tempo. E trabalhei bastante tempo com essa empresa. Eu cheguei até a alugar um imóvel para guardar, de tanto que cresceu aquilo ali. As festas infantis. Paralelo a isso, eu desenvolvi uma coisa do chocolate artesanal para motel. Era um chocolate sexy. Daí eu e uma amiga. Daí também passei bastante tempo fazendo isso. Com o tempo, eu fui me profissionalizando nessa parte. Aí um dia eu fiz um almoço na minha casa. A Rita, uma amiga minha, que era a primeira pessoa que eu conheci aqui, chamei ela para almoçar. Ela disse, eu posso levar uma amiga? Aí ela levou a Lidinha. Aí, conversando, a Lidinha falou, como é que você não desenvolve isso? Não tem... Eu falei, eu não vou alugar imóvel, não vou fazer nada de restaurante, porque eu não primeiro que eu não tenho tempo. Sim. Aí eu tenho um espaço, quem sabe minha mãe empresta para a gente a nossa garagem. E assim eu comecei a desenvolver a parte profissional. Sim. Daí eu servia panquecas e sopas. Só que a minha característica era assim, eu ficava até de manhã. Eu era o único lugar, nem aquela casa de sopa ali da cabeceira da ponte, fechava primeiro que eu, Jogral. Eu fechava depois deles. Eu fechava 10 da manhã, 1h da tarde, domingo. E fechava assim, botando as pessoas para fora, porque as pessoas não queriam ir. Isso eu fiz uma rede de relacionamento muito grande. Eram sopas e panquecas. Sopas e panquecas, o nome era Garagem, se eu não me engano, 71 era o número. É o número da cada Lidinha. Isso. Que quem botou esse nome foi o Ado Guimarães. Que era meu amigo, que é meu amigo até hoje. Sim. E ele sugeriu esse nome, vai botar uma Garagem. E ali na rua Duarte Schutel, e muito próximo da Dizzy, né? A Dizzy era um sucesso. Né? E nós víamos, não tinha prédio, né? Nós víamos da calçada, nós víamos as pessoas entrando e saindo da Dizzy. E isso, para mim, também facilitou muito. E ali foi um grande ponto de encontro da sociedade florianopolitana, né? Jovens, pessoas de mais idade, pessoas que gostavam muito de jogar, que saíam do jogo 3, 4 horas da manhã, queriam comer alguma coisa. E eu ficava aberta até de manhã. Não só da noitada, né? E quais eram os pratos aí das sopas e panquecas? Eu servia vários tipos de panqueca, porque era feita na hora. Eu tinha os recheios, né? Tinha uma pessoa que me ajudava. A Lidinha ficava no caixa e a gente servia de frango, de carne, de brócolis para os veganos. Aí tinha de camarão, aí tinha molho de tomate, molho branco. Eles misturavam. E com isso, o que aconteceu? Eu tinha sopa. Sopa de cebola, sopa de batata, canja, caldo verde. Tinha uma média de 10 tipos de sopa e 10 tipos de panqueca. Com isso vieram os amantes do macarrão.
Mas como não tens um espaguete? O mesmo molho, a mesma cobertura, eu comecei a introduzir o espaguete. Grande, assim, cliente do espaguete com camarão e brócolis era o Silvinho Dalácio, que era meu cliente de todo final de semana, né? Aquela figura. E só abria final de semana, né? Não, eu abri de segunda a sábado, seria, né? Domingo de manhã. Só tinha de folga domingo. E porque segunda-feira eu trabalhava no banco de novo. De dia no banco e à noite no restaurante. Eu saía do banco 5 horas, ia direto lá para Eduardo Schutel. Sempre tive 2 pessoas que me ajudaram muito, que foi um garçom maravilhoso, o Álvaro, que era sobrinho de uma amiga minha, e ele recebia as compras, ele limpava. É vivo ainda? Vivo, ele hoje está morando em Lages de novo, eles são lagianos, ele e o irmão. E eles trabalharam comigo muitos anos, onde eu ia, eles iam junto. E as pessoas que passaram por esse espaço, Lidinha? Vânia, lembrei da Lidinha aqui. Que pessoas da cidade que frequentavam? Muitos políticos, muita alta sociedade, porque aquilo ali virou um ponte, né? Tinha dia que a rua fechava. Eles ficavam na rua, porque o lugar tinha 5 mesas. Então cabia... um lugar restrito, pequeno. E eu tinha 2 mesas que eram de montar, daquelas que abrem, assim, de parede, que tinham uns banquinhos. Então eu tinha um cliente de todo final de semana, que na época ele era governador, o Conde Reis. E ele uma pessoa muito discreta, né? Muito educado. Aí ele ia, o motorista descia do carro, ia lá, encomendava a sopa que ele queria, e uma daquelas mesas era reservada para ele. Aí, quando a sopa estava pronta, nós avisávamos, ele vinha, sentava naquela mesinha com aquele banquinho, tomava a sopa dele, sem dar uma palavra, não dava boa noite quando chegava, sentava ali. Né? Ele sempre foi muito reservado, então as pessoas também não se aproximavam muito dele, não. Ficava assim mais E ele era meu cliente de todo final de semana. A família Bornhausen também frequentou? Tá, os meninos todos, eu tenho grande amizade com eles, né? Com o Paulinho. Paulinho e o Rafa. O Irineu sempre foi mais reservado, assim, né? Mas o Rafa, até hoje, outro dia, encontrei com ele ali naquele Lili. E ele estava com uma namorada, aí estava o Jorge Lacerda, que era meu cliente, o irmão do Jorge também sempre foi meu cliente. E a Márcia, aí eu passei para ir ao toalete, aí ele me chamou. Nega, fez um escândalo, ficou todo mundo olhando, assim, eu bem sem graça. Aí ele disse assim, conta para ela tudo que nós fazíamos. Porque, inclusive, nós, carnaval, ele saía no bloco vestido de mulher e eu vestida de homem. E ia com eles. Né? Eu trabalhava também, nessa época, muito com o Valério do Pirão, quando não Valério tinha, Matos. mas não existia Pirão. Ali não existia nem Beira-Mar, era a casa dele, que era na Travessa Beija-Flor, a última casa era dele, e ali ele fez um jardim naquela casa de madeira, e nós íamos para lá final de semana, comer a ostrinha que ele pegava da ponta de baixo, eu e Suriti, era uma cacalhada assim que ia, né? Ficávamos ali o dia inteiro naquela festa, e ali o Valério dizia, eu fiz uma Kombi, Pirão Móvel, eu preciso de alguém que vá administrando a parte gastronômica. Eu disse, Valério, mas como que nós vamos fazer a coisa? Não, nós vamos servir só caldo de feijão e cerveja. Ele mandava fazer uma panela de feijão e eu ia servindo caldo nos blocos aqui da praça, né? Na praça. Que era o Sou Mais Eu, era o Lick Gay, era o Bloco do Lira, né? Então, naquela época, eu ainda não trabalhava assim, só trabalhava na minha panqueca. Mas, quando ele pedia, assim, eu estava sempre disposta a... Você e o Beto Barreiros fizeram parte de um momento importante gastronômico da cidade. Foi justamente aí nos anos 80, quando da criação do box, né, e todas as tuas passagens gastronômicas, não só na Duarte Schutel, mas também no Pirão. Né, e a cidade era menor, né, Vânia? A verdade é essa. E fui parceira do Beto, né? O Beto trabalhava na Besquival, no mesmo prédio que nós, era o mesmo restaurante, era o mesmo café. Então, eu já o conhecia antes. Depois ele se empreendeu no negócio de posto de gasolina, mas nunca perdemos assim o contato, porque ele sempre gostou muito. E nós conversávamos muito. E trabalhei com o Beto, quando ele pegava eventos fora do boxe. Fui para Blumenau, para a casa do Siroski, com ele, trabalhando com ele. Pessoa íntegra. E eu fico até triste quando alguém fala alguma coisa que não condiz com a personalidade dele, nem com o caráter dele.
Mas ele foi uma pessoa, assim, incrível. Tanto que eu passo ali hoje, é meu amigo, nunca deixo de abraçar, porque ele foi uma pessoa também muito bacana comigo, sempre foi. Legal. Ô, Vânia, e depois de tudo isso, veio o restaurante do shopping, né? Grama Shopping, inaugurado em 93. Eu abri lá, Nega Vânia. Ficou quanto tempo? Fiquei 4 anos. 4 anos. Fiquei 4 anos, mas numa operação muito difícil, né? Eu tinha uma pastelaria e vendia panqueca. Então, eram os 2 produtos que eu tinha. Panqueca eu vendia muito na hora do almoço e no jantar, e pastel durante o dia. Eu tinha mini pastéis, fui eu que ali fui a primeira pessoa que botou no shopping. Foi o mini pastéis. Aí a operação começou a ficar mais difícil, e de venda mesmo, né? Porque é um produto muito barato, com a despesa altíssima. E você tinha que entrar em tudo aquilo ali. A minha loja era mínima. Então, eu passei ali também, fiquei 4 anos e entreguei a minha loja, a chave, sem tirar uma colher lá de dentro. Entreguei para aquele italiano que é dono do Solo Pizza. Ah, tá lá? Seu Giorgio, ele está lá até hoje, tu acredita? Até hoje. Ele veio de Belém do Pará. Tá lá com até os hoje. Meninos. Ele mudou um pouco a característica, porque antes ele só vendia pizza na caixa. Box. Que foi o que ele trouxe de lá do norte, né? Que ele começou em Belém do Pará. A mulher dele era italiana, uma senhora já. Ele também já era um senhor, com 2 filhas, mas ele também era uma pessoa magnífica. Magnífica. Quando ele viu assim, que eu disse, eu vou entregar minha loja para o shopping, ele disse não. Até porque eu tinha empregados, eu tinha que finalizar aquela operação, né? Então, ia sair bastante caro. Ele disse, Vânia, eu assumo teus empregados, eu não tinha dívida com o shopping, estava aluguel em dia, condomínio em dia, mas antes que aquilo ali se tornasse mesmo assim, eu tive que vender uma casa de praia que eu tinha nos Açores para quitar tudo, para fechar a empresa, porque nem de encaixa para fechar eu tinha. E o seu Jorge foi para mim uma pessoa especial. Mas também, em compensação, surgiu na minha vida uma outra pessoa, que eu até hoje rezo por ele todas as noites, uma pessoa fantástica. Que eu era muito amiga da Chica Terino, que é prima do Jorge, irmã da Irene, da mãe deles, né? E a Chica tinha uma casa aqui na Lagoa, e bem ali na beira, ali, dentro da Lagoa, né? Na rua Osni Ortiga. E ela... eu sempre fazia festa para ela, na casa dela, cozinhava, e ela ficou muito minha amiga, eu ficava na casa dela o mês inteiro. E tudo proporcionado por ela, ela é uma pessoa fantástica. E com isso surgiu a amizade. Aí era o Juarez, o Ado, que frequentava. Daí ela cismou de fazer, Vânia, vamos abrir um restaurante, vamos fazer um restaurante Boteco, que é ali atrás hoje do Tribunal do Trabalho, na Almirante Lamego. Sim. Onde tinha o Norton, né? Era aquela coisa. O Ado conseguiu um sócio chamado Paulinho Ferrarini, que era o dono dos imóveis ali, e uma pessoa fantástica, né? Me lembro do Paulinho Ferrarini. Paulinho Ferrarini, paulista, veio para cá e começou a investir muito em casas noturnas, né? É o Divino, ele que abriu aquele primeira coisa ali em Jurerê, na entrada de Jurerê, Sim. Que aquilo ali cada dia tem um nome, né? Mas na época era dele. Era novidade. Com aquele menino filho irmã daquela tenista, da Rita. Sim, o Haroldo. O Haroldo. Aí ele sempre investiu nisso, ele investiu em imóveis. Ele era uma pessoa muito bem situada. E com isso eu fiz amizade com ele. E ele me chamava, porque ele também tinha casa na Lagoa e fazia muita festa. Então ele sempre me convidava. Era do lado ali que vai para o morro da Lagoa ali. E ele era uma pessoa, assim, foi fantástico na minha vida. E ele ficou sócio da Chica e do Ado. Mas ele sempre foi uma pessoa muito bacana, assim, muito bacana. E ele abriu esse boteco ali na Almirante Lamego. Eu era gerente deles, eu não era sócia, tinha uma participação nos lucros. Mas era uma coisa bem pequenininha, que era uma casa. Aí o Ado abriu do lado o Estúdio A, que eu também tomava conta. Né? Ficava ali para lá e para cá. Daí a coisa foi se movimentando. Eles abriram um bar, a Marina dos Meyer, ali na Lagoa, arrendaram aquela marina e pegaram o restaurante.
Aí eu fui para o restaurante da Lagoa. Aluguei uma casa lá, morávamos dono de bar. O dono do Ilhéu, Fernando, na mesma casa. Eu e a Fabíola, umas amigas assim, que gostavam de praia, e abrimos lá na Lagoa. Fiquei trabalhando lá para eles. Trabalhei assim, um verão todo, até a Páscoa. Aí a Páscoa eles fecharam, né? E eu voltei para o boteco da Almirante Lamego. Esse boteco eu não me lembro, não. Que isso não lembra? Anos 90, mais ou menos, né? Foi quando eu saí do boteco lá com a Lidinha, da garagem. Passou um tempo, eu fiquei trabalhando dali com a Chica vendeu a parte dela. Um mês depois ela não quis mais. É uma pessoa que não precisava, tinha uma outra cabeça, né? Outra cultura nossa. E eu fiquei amiga do Paulinho. Aí ele passou a me levar. Todas as férias eu ia para São Paulo. Eles tinham um hotel em Juqueí. Um hotel assim, não era coisa de luxo, mas era um conforto. E ele me levava sempre Natal. Eu ficava até Carnaval lá. Chegava no Carnaval e dizia para ele, olha, tô indo, partiu, tô indo pro Carnaval. Carnaval eu não ficava. Mas ele levava muito músico daqui, o Renato Botelho, um outro menino, o Cavaleiro. Então, tudo isso nós fizemos grandes amizades, porque nós morávamos juntos lá, que tinha hotéis para acomodação dos empregados, né? Uma família maravilhosa, eu tive um prazer enorme de conhecer. Ô, Vânia, vamos falar um pouquinho das receitas, hein? A gente sabe que você continua cozinhando, porque você gosta... E é um dos prazeres da vida comer, tomar um chopinho, né? Relaxar com os amigos, enfim. O que nesse período todo a Vânia inovou e trouxe para a sociedade florianopolitana, né? Receitas que marcaram época? Vamos a essas histórias, né? Porque a gente sabe que você, quando bota a mão, a coisa funciona e a comida é boa. Eu gosto muito de cozinhar. Assim, eu fiz muitos cursos. Eu frequentei muitos anos Boa Mesa, que era um festival que tinha em São Paulo, 4, 5 dias de imersão. Então, na época, que essas pessoas que hoje são bem famosas, na época eram, mas não eram tanto, né? Sim. Jacan, que eu digo sempre que é o Plato, né? Que ele nunca consegue falar prato, aquele francês, e do Batista lá. Então, eu fiz muito curso com eles. Aqui eu fiz muito curso com a dona Ruth Bauer, que dava, assim, um requinte, né? Com a Sônia Gendiroba. Todas essas pessoas passaram pela minha vida e se tornaram minhas amigas. Assim, até hoje nós somos amigos. Quando eu vou a algum evento que elas estão, no Padre Márcio ali, por exemplo, a gente sempre faz lá uma comida, eu e a Beth, né? Sempre risoto, e elas sempre estão presentes, né? O Renato Poli, a Sônia, são pessoas assim, super parceiras nessa. E aprendi muito com eles, porque elas sempre davam cursos, né? Que hoje chama workshop, na nossa época. Sim, sim. Até hoje eu tenho as apostilas que elas distribuíam, às vezes ainda faço alguma coisa daquilo ali, fiz muito curso de molhos. Então a gente vai adaptando daí o paladar do nosso pessoal, né? Porque nem sempre essas coisas assim, com muito vinho, muita coisa, agrada. Então, eu procuro mesclar e fazer uma coisa bem do agrado do meu público, né? Sim, sim. E hoje continuas nativa. Hoje eu sou acompanhante de idosa. Mas não saí totalmente disso, porque eu cozinho para ela. Eu entro na sexta-feira de manhã e saio no domingo à noite. Então, eu cozinho. Eu cuido dela, ela não é acamada, ela é uma pessoa que diz, hoje eu quero almoçar um frango assado, aí eu faço a minha maionese do meu jeito. Então, eu continuo fazendo, mas hoje eu faço, assim, para grupos maiores bem menos, porque eu não tenho tempo. Você e a Beth fazem ainda. Alguma coisa, assim. A Beth também é uma grande parceira. Parceira, né? Nós nos conhecemos há muitos anos. Não nessa área, que engraçado, eu conheci a Beth numa área completamente diferente. Num banco que eu conheci a Beth. Sim. Ela ia muito lá falar com o meu chefe, meu presidente, e a gente pegou uma amizade, né, disso aí. E as receitas, vamos lá. O que é bom, o que a Vânia gosta de fazer, o que o povo da cidade gosta? O povo gosta de tudo, eu acho. Tem cliente para tudo.
Mas eu gosto muito de prato assim de resistência. Eu gosto muito de dobradinha, de mocotó. Eu faço muito bem mocotó. Durante muitos anos eu fiz... Às segundas-feiras eu tinha encomendas de mocotó. Olha só. Que era... A encomenda do mocotó era o doutor Fernando, que já faleceu, um juiz, doutor Fernando Carvalho, uma pessoa também incrível, incrível. E ele levava, quando eu estava na garagem, ele encomendava, quero 5 porções. Aí ele levava uma panela de pressão para botar as porções dentro, porque ele não queria da embalagem. Aí, na primeira vez, eu disse, mas uma panela de pressão? Ele disse, porque se eu chegar em casa com cheiro disso aqui, a minha mulher não deixa nem eu entrar. Então, na panela de pressão, ele vedava, né? Uhum. Aí ele levava, esquentava e comia em casa. Foi um grande incentivador. O Raimundo, também o marido da Estela, o Raimundo Vieira, também sempre encomendava dobradinha. Eu gosto muito de fazer costela, de panela, assim, né? Sim. Não coisa de brasa. Brasa eu não domino. Mas faço bastante coisa, assim. Até hoje, às vezes, eu faço. Coisa de empadinha de camarão, que eu já tenho meus clientes, meus amigos já pedem. Aí eu tenho um médico assim do coração que de vez em quando eu vou lá levar uma porçãozinha de empadinha para ter um atendimento mais rápido, né? Mas assim eu faço de tudo, de tudo. E o segredo sempre tem um segredo, né? Uma receita sempre tem um segredo. Não, mas eu acho assim que é mais paladar. É? Será que não? Assim que eu acho que tem uns que gostam. Existem as ocasiões, né? Aquilo que você gosta. Agora, é inverno. Eu amo sopa. Sim. Então, eu faço sopa de tudo. Quase todo dia eu faço sopa. Um dia de ervilha, outro dia de batata, outro dia caldo verde, outro dia canja. Gosto muito de sopa de legumes, sopa de creme. Então, eu gosto bastante disso. E pesquiso. Hoje em dia, você tendo internet, você acha tudo. Você pega 5 receitas ali, aquela ali tu transforma em uma para você. Gosto muito de fazer o subuco, faço bem. Roupa velha, que no Pirão, quando eu trabalhei no Pirão da Beira-Mar, era o carro-chefe, né? Do Pirão era a roupa velha. Nós fazíamos 300 quilos de carne seca por mês. Olha só. Tanto tinha roupa velha aperitivo, como tinha roupa velha prato, né? Que aí vinha o pirão de feijão. Eu fiz bastante tempo. Até fiz para o Vilmar, gravei até para ele uma receita de roupa velha, que ele está, o Sesc, foi o Sesc Senac, acho que pediu para ele fazer umas pratos de Santa Catarina. Aí ele convidou várias pessoas e eu fui convidada para fazer o do Pirão, mas eu acho que não lançaram ainda. Porque ele disse que aquilo ali ia demorar muito. Eu fui uma das primeiras a fazer. Ô, Vânia, você veio do Rio de Janeiro, onde lá a tradição é comida de boteco, né? O carioca senta na esquina, toma um chopp, pede um aperitivo, come uma feijoada, um mocotó, um caldinho de feijão, enfim, né? Essa vivência lá te trouxe boas referências para cá? Trouxe muitas referências, porque eu conheço muito bem as coisas do Rio de Janeiro. Porque a minha irmã, eu sou filha temporão. Quando eu nasci, a minha irmã mais nova tinha 14 anos. E ela casou, eles casaram e eu ainda fiquei pequena em casa, né? Então, praticamente, eles foram meus pais. E a minha irmã do meio, ela amava botequim. Não conheci, porque ela já faleceu. Ninguém que gostasse tanto. Então, ela sempre nos proporcionou, porque ela tinha um poder aquisitivo bem maior do que o nosso. Então, ela nos proporcionava. Todos os finais de semana, nós comíamos num bom restaurante e frequentávamos em boteca. Ela chegava às 11 horas da manhã e saía quando fechava. Ela era cervejeira, só tomava cerveja e comia bobajada de boteco. Tanto que, assim, quando nós íamos para assistir escola de samba, quando não era Marquês de Sapucaí ainda, meu cunhado era do jornal, nós sempre tivemos camarote. Que era camarote no chão, era de madeira, né? Sim. Então, nós tínhamos um camarote, na época, 20 pessoas, uma coisa assim. Nós botávamos 50 no nosso camarote, né? Porque íamos entrando, não tinha roleta, tinha nada para controlar, não tinha crachá. A gente ia lá, dava 50, 20, 30 para o cara da roleta lá, que era de pau, aquelas coisas de madeira, e nós botávamos para dentro. Mas nós não tínhamos, assim, não contratávamos serviço de buffet. Nós mesmo que fazíamos. E nós levávamos bolinho de bacalhau. Era tudo feito em casa. Quibe, que a minha irmã mais velha era casada com árabe, então sabia tudo de quibe, por comida árabe. Então, nós é que fazíamos. Os camarotes do lado ficavam pedindo
Deixa eu experimentar. Porque nosso camarada já ficou famoso, porque nós levávamos nossas bebidas, eles compravam, botavam aqueles freezer com bebida, né? Eles, só que na segunda escola, terceira escola, eles já iam embora e nós passávamos para o camarote deles, comíamos tudo que tinha lá, bebíamos tudo que tinha lá. E só saíamos de manhã, 2h nós já saímos, né? Ô, Vânia, a gente sabe que você é carioca e tal, e tem uma paixão pelo Rio de Janeiro, né? Assim como eu tenho. Você continua indo bastante para lá e frequentando os botecos, né? Mudou muito do tempo de hoje para o que aconteceu no passado? Mudou, né? Mudou até em relação, assim, à Barra da Tijuca, que não existia, porque o meu ex-marido, ele tem, os pais dele tinham uma casa em Barra de Guaratiba, e nós íamos pela Barra. Quando não era nada, não tinha nem luz, era mato de um lado, mato do outro, e aquela praia, né? Não tinha ainda aquela avenida litorânea, era só a parte de dentro. Então, ali não existia nada. Hoje, você vai no Rio, eu não vou te ser bem sincero, porque aquilo ali não é a minha praia. Ir para esses bares dentro de shopping, essas coisas que eles vão, não é a minha praia. Eu gosto de boteco, pé no chão. Então, o que nós frequentávamos na época? Camboinhas, Niterói. Vamos comer caranguejo. Peixe frito, Camboinhas. Quando Camboinha não é o que é hoje, que hoje se tornou... uma praia conhecida. É um condomínio. Na época, frequentava as pessoas de Niterói, ali daquela região, né? E nós vimos... Só saía de Icaraí e ia para Camboinhas. Mas nós viemos do Rio para ir para Camboinhas. E nós já tínhamos nosso botequim. Não era botequim, eram aquelas coisas que eles montam na praia, aquelas barracas, né? Sim. E nós já tínhamos as nossas barracas. O homem, quando chegava, a gente chegava, já estava a mesa pronta, as coisinhas dos caranguejos, os caranguejos já cozinhando. Então, eu sempre frequentei essas coisas que, na época, eram um must do Rio de Janeiro. Eu frequentei muito noites cariocas, do Nelson Mota, que fazia aqueles bailes do Tim Maia. Então, eu sempre tive acesso a tudo isso. Shows de Canecão, shows do Copacabana Palace. Elisete Cardoso vai cadê? Eu saía daqui e ia. Porque eu tinha facilidade, né? Sim. E sempre levei pessoas de Florianópolis. As minhas amigas, assim, mais íntimas, né? Já ficavam na casa da minha irmã e a gente já ficava por ali. Só que nós éramos mais de 50. Primas, primos, iam casando e eu segregando ali no grupo. Então, nós sempre frequentamos bares. Nós íamos para a Barra de Guaratiba, num bar chamado, que existe até hoje esse restaurante, Sobre as Ondas, de caranguejos. Caranguejo vivo, dentro daquela caixa, a gente ia escolhendo e a mulher ia lavando. Só que nós íamos tanto que ficamos amigos da família. A gente já levava as crianças, já botava para dormir no quarto, a filha dela ficava tomando conta. E nós já ficávamos ali. Eu sempre frequentei Bar Pérola, porque o meu pai gostava de botequim, mas era botequim de cachaça, era um pouco diferente, né? Nós já gostávamos de música ao vivo, sempre gostamos disso. Legal. E aqui na cidade, como é que estão os botecos, hein? O que te agrada? Olha, hoje eu frequento Boteco do Rei, que eu gosto daquilo ali, me lembra um pouco aquela coisa do Rio de Janeiro, sim, meio informal, a roda de samba. Sempre frequentei Samba do Trabalhador, quando ninguém conhecia Moacir Luz, sim, né? Eu já frequentava ali no Andaraí, porque eu morei no Grajaú. Quando eu vinha embora, eu morava num apartamento na Praça Sans Penha, bem ali na Carlos Vasconcelos, no comecinho. Quando ele passou no concurso e foi chamado, nós tínhamos que entregar o apartamento, a qualquer momento nós poderíamos vir embora. Aí eu fui morar na casa de uma senhorinha de 90 anos, Dona Lídia, que era a avó da pessoa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa academia de ginástica nessa época. Daí eu fui trabalhar no Jornal do Brasil, mas fiquei morando com essa senhora. E no Grajaú já existia esses bares. Aqueles bares de Vila Isabel, era o que nós frequentávamos, porque nós sempre gostamos disso, de bar. Né? Feitiço da Vila, que na época era do Martim da Vila, famoso. Né? Foi famoso. Foi um dos primeiros ali a ter esse estilo de samba ao vivo, todo mundo na calçada, aquele calor, né? Então eu sempre frequentei. Aquele quadrilátero ali que todo virou moda, sim, aquilo ali sempre existiu, né? Só que era um botequim. Né? Hoje... Aí o Boteco do Rei aqui te lembra muito isso? Me lembra. Aqui o que eu vou... Aí vou nas escolas de samba, nesses eventos que tem nas escolas. Eu frequento também qualquer escola, não tenho nenhum...
tenho um carinho pela Coloninha, que foi por onde eu comecei aqui, os anos que eu não podia, porque nós tínhamos sorteio no banco de férias. E qual era a minha encrenca? É quando eu não pegava férias no mês do carnaval, que podia ser fevereiro, março, né? Eu ficava de fora, então eu não tinha como ir. Eu já ia no Natal, que nós fretávamos um ônibus com o pessoal da Eletrosul e íamos para o Rio de ônibus. E eles desciam ali, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo. O ônibus ia parando. Os cariocas da Eletrosul. Os cariocas da Eletrosul. E samba daqui até lá, né? As crianças não dormiam. Mas tudo bem. Mas no carnaval não dava, porque tinha que trabalhar na quarta-feira de cinza de tarde. E não tinha como ir. E passagem na época era cara, passagem aérea, era só de ônibus, né? Então eu comecei a pegar, assim, aí peguei um carinho pela Consulado, que era o bloco que eu desfilava quando eu não ia para o Rio. Daí do bloco virou escola, tenho muito carinho pelo Consulado. Mas aí o ex foi para... que ele também saía na Consulado, mas aí ele foi para a Coloninha convidado como compositor, né? Que ele faz samba. Sim. Luizinho Boa Praça. Esse ano o samba foi dele, né? Dele, Vicente Marinheiro, aquela turma que ele fez amizade. Aí ele se radicou lá na Coloninha, né? Ele se radicou na Coloninha, mas eu continuei assim, eu vou a todas as escolas. O que eu mais me identifico aqui, eu fui uma vez no Adilson Heleno, gostei bastante, né? Assim, também é um clima bem legal, solto, bastante, né? Coisa de carioca, assim, bem, né? Todo mundo bem escolado. Adilson é lá de Mesquita? De Mesquita. É. Então, eu vou a pouca coisa, assim, de bar. E vou na alfândega, que eu adoro. Hoje eu gosto mais da alfândega do que do mercado, porque acho que o mercado ficou meio... Pois é, o mercado, o pessoal tem reclamado bastante. Né? Eu só vou ali no Balcão Mané também. Quando eu vou no mercado, então eu encontro a Betinha, encontro os amigos ali, eu paro ali. Mas, assim, agora, com essa música que ele botou, ficou bom, né? Mas não é a essência carioca, né? É um bar com música ao vivo. Né? Não é uma essência carioca ali. Tu não sente um clima. Né? As pessoas são mais assim. Mas eu gosto do Largo da Alfândega, gosto bastante. Sábado, no meio-dia, sempre tem gente legal, dá para dançar. É mais descolado, mas não. E chopp, né? E chopp, gelado, a bebida ali é sempre boa. Mas é a bebida que você mais gosta? O que eu mais gosto é chopp. Cerveja é pouca, tem que estar muito gelada, né? Carioca, né? Eu gosto da Quibelândia, mas eu fui há uns tempos, eu tenho ido agora, no Antonieta. Pô, cara, cedo assim é muito legal. Samba, a roda de samba é muito boa. Sábado, né? Aí tem chopp, cerveja, que tu pode comprar ali ao redor, que agora abre tudo. Aqueles bares ali ficam cheios. Todo mundo, porque não precisa comprar só na Quibelândia ou só ali no Antonieta. Região do Centro-Leste. Ficou muito bom ali. Sábado à noite, quando eu estou em casa, eu sempre vou, quando eu estou de folga. Legal. Ô, Vânia, e aqui em Floripa morar sempre no mesmo lugar? Eu vim para cá, morava nesse Luz no Paredão. Quando o Paredão foi inaugurado, não tinha morador, muito poucos. Isso foi no final dos anos 70? 70, não, eu vim para cá em 77. 77. Então, eu fui morar no Cristina, onde é o Caiçara. Sim. Né? Que já existia o Caiçara, o pai do Nunes. Do Nunes. Eles eram tudo pequenos, foram criados ali. Conheço eles desde uma vida inteira. Isso é uma comidinha também, né? Às vezes eu passo ali. Às vezes eu vou ali, eu compro eu gosto muito do bife à milanesa. Sim. O peito de frango é bom. É uma comidinha limpa e honesta, Caseira. E muito barato, né? Barato e caseiro, né? Tem o tempo todo, ele atende muito bem, eu gosto muito deles. Da mulher dele, que vem essa irmã da Sony. Sim. Então, Sony é uma amiga de uma vida inteira, né? Legal. Sony. E o Paredão tem história, porque o Paredão é tudo nome de mulher, né? Tudo nome de mulher. Como eu cheguei aqui, diziam que era a Expu da Ercílio Luz, que era tudo as coisas dos Ramos, né? Do Niltinho Ramos, que teve uma época que eu arrendei um restaurante da Vera, do Niltinho Ramos, na Praia Brava. Sim. Eu fui a segunda pessoa a ter restaurante no verão na Praia Brava. Só não morri na praia porque tinha o Jorge, que eu fui muito amiga da Dulcinha uma vida inteira, desde que ela também trabalhava no BESC, né? Nós éramos parceira de trabalho. E também ali foi um verão magnífico. Muita experiência. Ali eu fiz muita amizade. A Brava tem isso, né? Era muito... Não é como é hoje, não tinha prédio quase, né? Tinha o hotel, que depois foi do Udo, mas era o hotel... A Casa dos Ramos lá na outra ponta, do pai do Nitinho, que era deles, né? E o prédio ali onde era o restaurante, que foi o primeiro prédio construído
Na Praia Brava. Na Praia Brava de residência. Que era aquele quando tu desce do morro, tinha uma quadra de tênis. Sim. E aquele prédio não tinha nem elevador. 3 andares sem elevador. Hoje tem vários condomínios. Não, ali é muito... E continua sendo o grande point da alta sociedade. Mas quando eu trabalhei, não tinha engarrafamento, não tinha nada. Eu aluguei uma casinha ali na Ponta das Canas, no final, na subida do morro. Aí eu tinha trabalhado recentemente com Douglas Mesquita, que tinha uma casa bem na subida ali, uma casa linda. E bem na época eu tinha recém trabalhado com ele. Todo dia ele ia lá de final de tarde tomar uma cerveja, botar uma conversa fora. Foi uma época assim também muito legal. Ô Vânia, e você que é especialista em cozinha, aqui é um grande celeiro de frutos do mar, né? Tem ostras reconhecidíssimas a nível internacional, temos um camarão também muito almejado, temos bons peixes, o próprio nosso berbigão que está em extinção, né? Qual é o cenário, qual é a análise que você faz aí sobre isso, sobre os nossos produtos aqui na Terra? Olha, para mim são os melhores. Eu só conheço, assim, muito paralelo, os de Búzios, que tem um pescado maravilhoso, ali Cabo Frio, aquela região Saquarema, aquilo ali é muito bom, de qualidade. Tanto que os restaurantes do Rio trabalham muito com esse tipo de pescado. Sim. E muitos de Santa Catarina. Né? Ou você chega nos lugares e fala, ostra de Santa Catarina. Tu vai nos restaurantes... alguns... É porque aqui nós não valorizamos muito. As pessoas aqui, a não ser esses que viajam, que têm outra condição, digo da minha classe média, as pessoas aqui não conhecem muito e não sabem trabalhar o peixe. Porque você vai em restaurante assim de beira de praia, Barra da Lagoa, vamos supor. Os peixes, quando eu cheguei aqui então, que eles enchiam de cominho, não há quem coma um peixe com... Não tem sabor de peixe. Enchem de orégano, não, sabe? Também não combina. Então, hoje, a gente tem bons restaurantes que fazem, né? Para mim, o melhor de Florianópolis chama-se Rancho Açoriano. A qualidade daquilo ali que eles servem, sabe? É de primeiro mundo. E são pessoas ali, o Dário, eu era muito amiga, porque eu trabalhei com os irmãos da mulher dele, né? Com o Osnildo, com toda aquela turma, que eu frequentava a casa do Osnildo no Ribeirão. Então, eles vinham, na época não tinha negócio de fazenda de ostra. Né? A ostra ela pega ali na pedra, né? Deus, não tinha coisa mais gostosa. Mas eu, por exemplo, se tu me oferecer uma ostra gratinada e uma ostra in natura, eu sou da ostra in natura. Porque a gratinada, para mim, qualquer coisa com molho branco, requeijão e forno, aí o frango fica igual, tudo fica igual. Então, eu gosto da ostra in natura. Ela abriu, eu como muito crua porque eu gosto. Mas já fizemos festivais de 8 horas comendo ostra na brasa. Eu e Suriti e o Valério Matos. Ali nessa casinha dele, ele botava uma churrasqueirinha, a gente botava a ostra. A ostra era redondinha e pequenininha, não é hoje como tem, né? Era um tipo de ostra da pedra. Maravilhosa aquilo ali. Para mim, Santa Catarina tem muita qualidade. Eu citei aqui vários pescados, mas esqueci do marisco, que tem aqui toda uma... Né? Ele é fresco, o marisco. Mas é marginalizado, né? As pessoas não têm... Falam mal, né? Eu fazia lá nesse bar da Lagoa, que eu tinha lá, que eu trabalhava pro aquele rapaz do Vista Gula. Como é o nome dele? Aquele que vendia jet ski. Ele era sócio. Do Prazeres, lá da... do Prazeres, irmão da Lúcia. Isso, irmão da Lúcia. Ele era sócio do Paulinho e do Ado nesse bar lá da Lagoa. E tinha um cliente que ele, sempre que vinha para Florianópolis, ele me pedia. Ele tinha uma fábrica de malas. E eu fazia, que eu aprendi na Espanha, a fazer aquele marisco que tu faz no vinho, que tu come com as baguetes de alho, assim, uma baguete bem torradinha de forno, quente, mergulha naquele caldo. Para mim, é uma das maiores iguarias de marisco que existe. É o marisco na casca. Ele não é ensopado, ele é cozido no tempero com vinho branco. E ele sempre ligava e dizia, olha, eu quero assim umas 4, eu servia numa panela de barro, quero umas 4 porções. Ele sentava,
Depois de passar o tempo, eu fiquei amiga do filho dele, que é o dono da Casa Rosa hoje, Alameda Casa Rosa. Sim. Que é uma pessoa encantada, porque ele abriu um cachorro-quente no shopping e nós ficamos amigos, porque ele veio para cá com a irmã perdido, de São Paulo, nunca tinha morado aqui. Então nós passávamos a tarde toda conversando e aí um dia ele disse, o meu pai é o grande fã do teu marisco. Quando eu não achava marisco na casca, eu ficava desesperada, porque tinha que ser fresco na casca. Então, era uma iguaria assim, mas se faz assim também, eu gosto do vinagrete, marisco eu gosto de qualquer jeito. O importante é que esteja fresco, né? Fresco. Ali na Enseada do Brito tem bons fornecedores de marisco, e mariscos frescos. Você chega lá, 8 da manhã, ele pegou na madrugada. Agora, é que aqui a cultura nossa, às vezes, pega o marisco, bota na panela, bota um limãozinho e deu. Mas dá para fazer pratos mais elaborados. Quando fui para a Espanha, eu fiz andei muito assim, eu estava sozinha. Então é muito fácil daí você escolher só aquilo que você quer, que você gosta, né? E eu fui a muitas cidades, assim, eu vi o maior festival de paella do mundo, em Valência. Uma coisa muito louca aquilo, aquelas pessoas mexendo. E ali você vê que eles usam tudo. E aquilo misturam, fica né? Magnífico. Misturam carnes aí com mas os frutos do mar extremamente fresco. Então, aqueles peixes grelhados na brasa, aqueles filés, peixe inteiro, sabe? Com muito sabor. Muito bom azeite, que também é uma cultura aqui que demorou muito, agora virou febre, né? Foi o azeite de oliva, que as pessoas não gostavam. Eu tinha amigas que não podiam fazer nada com azeite de oliva, que não gostava de azeite de oliva. Botava só sal e deu. Meu Deus, a minha casa é uma briga, e até hoje meus netos são iguais, que a minha neta é neta de português, né? E ela ama. Ana Luísa? Come com pão, a salada, eu fico com azeite boiando. Mas aqui eu tinha dificuldade de fazer pratos com azeite de oliva. Porque as pessoas não gostavam. Primeiro que não sabiam que era qualidade. Eu comprava aqueles Maria, sim, que é uma mistura horrorosa, né? Tal do óleo Maria, ninguém merece. Sim. Mas é o que as pessoas usavam. E hoje tem azeite aí já implementado, junto com pimenta, com outros vários sabores, ingredientes, né? Vários sabores. E quem tem e pode comprar, né? Tem azeite de R$3.000, que é mais caro que um vinho. Né? Mas que de uma... Agora, mas não também tem vinho caro. Não, tem vinho até de 5, né? Que eu fui uma vez naquele restaurante português ali da cabeceira da ponte. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, assim, aqui, em Florianópolis, principalmente, né? Que aí eu ainda perguntei pro garçom assim, vocês vendem isso aqui? Vendemos muito. Caixa fechada. Eu digo, Ô, Vânia, uma paella tem que ter que ingredientes, hein? Para mim, primeira coisa, um bom azeite de oliva. Para mim. E frutos do mar, fresquíssimos. Porque eu acho que... Peixe, lula, polvo. Polvo agora, que ficou popular. Também, né? Eu boto tudo. Se tiver fresco, vale tudo. Marisco. Entendeu? Na casca, ostra. Agora, a dificuldade é tu ter o tempo de cozimento desses produtos, né? Porque tem pessoa... Aquele menino, o Bruno, do rancho, ele começa ali do zero e não faz nada pré. Ele vai fazendo ali, naquele fogo dele forte. Momento. E eu já fui em festa que ele serviu aquilo ali para mais de 150 pessoas. Feito na hora, 2 paelleiras ao mesmo tempo. E sem fazer o pré. Não prepara. A lula estava crua, o polvo estava cru. A ciência é essa, né? Tu saber dar o ponto para que não fique passado. O próprio camarão. Quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu estudei muito é camarão. Minhas amigas faziam em casa. Camarão ensopado com batata. 30 minutos o camarão cozinhando ali na panela, até a batata cozinhar. Eu digo, gente, que camarão é esse? O camarão era horrível. Me dava pena aí, botava o tal do cominho. Aí, sabe, umas coisas que não tem. Hoje não, hoje a cozinha... Mudou, né? Todo mundo, os próprios restaurantes se camarãozinho com chuchu ensopado é bom. Eu adoro, eu faço com chuchu. Muito bom. E o berbigão, hein, Vânia? Eu gosto muito de berbigão. Mas o problema é tu ter ele fresco, saber lavar, né? Porque ele tem uma areia, né? É como... Tem um gosto de fumo, se tu não souber dar
uma boa lavada, uma pré, né? Deixar ele Qual é a boa receita peneirado. do berbigão? Eu gosto só ensopadinho. E no básico, alho, cebola e tomate. Não precisa de mais nada para mim no berbigão. Uma pimentinha, que eu adoro pimenta. E para complementar? O pirão de nylon aqui eu não gosto. Pirão d'água, eu só como pirão de feijão. Pirão de feijão. Ou pirão, assim, feito da cabeça do peixe. Sim, do caldo. Pirão escaldado, pirão cozido. Entendi. Aí eu gosto. Ou com peixada, ou com... Mas o pirão de nylon, como eu não fui criada com isso, não consigo comer. E a tua feijoada, vão quais ingredientes? Eu boto tudo. Eu gosto de botar um pezinho de porco, um rabinho de porco. Orelha eu não boto. Mas para saborizar, não para... Porque aqui as pessoas também não comem. No Rio comem, né? Eu gosto. Orelha. Vem tudo na panelinha e tudo e come. Mas aqui, dificilmente eles querem que bote. Porque esses aí são ingredientes adicionais. Tem os nobres, né? Os nobres que é costelinha de porco, paio, linguiça blumenau, que o pessoal bota, né? Carne seca, ou charque, né? Enfim... E aqui também é diferente do Rio, né? Porque a feijoada vai com legumes. Né? Eu gosto. Verduras. A minha mãe já fazia. Porque o norte usa muito. O pessoal do Nordeste... No Rio, não. No Rio. A feijoada carioca não tem. Não. Ela fazia, mas não tem. Não tem. Minha mãe sempre fez com legume. Até para render, porque era muita gente para comer. Então, aí o cara vai no chuchu, vai na abóbora, diminui a carne, né? Agora, o que eu não gosto muito, assim, é quando bota muito defumado. Porque eu acho que eu gosto da carne salgada que eu compro aqui na feira, o lombo salgado. Sim. Tira o sal com uma carne seca. E ele tem um outro sabor, né? Dá um outro sabor. Porque ele não é o defumado. Eu gosto de costelinha, gosto do bacon, só que eu acho que quando você põe em excesso, a própria linguiça defumada predomina e fica, é como dobradinha. Eu faço dobradinha ensopada. Eu não faço dobradinha com defumado. Meus clientes gostam da dobradinha ensopada. Aí eu faço até um pirão daquele caldo que fica da dobradinha. Feijãozinho branco. Não boto. Não bota? O meu é só a dobradinha e o máximo que eu boto é um bacon que eu frito antes da dobradinha. Feijão branco não vai? Não vai feijão, não vai defumado, nada. É para quem gosta de dobradinha. E o mocotó? E o meu mocotó também é feito de mocotó. Não é esse cordão que eles compram aí, esse... nervo. Tendão. O que é isso? Aquilo ali nunca foi mocotó, né, cara? Aí eu tenho uma amiga que faz, já é uma delícia. Não é ruim, mas aquilo ali não pode se chamar de mocotó. Não tem osso, e o mocotó você tem que ter o tutano, que é a essência do mocotó. Sim. Né? Aquela pele virar, aquela cartilagem virar uma gelatina, um colágeno. Então, a minha mãe levava 3 dias fazer mocotó e eu também levo. Demora, né? Cozinho, deixo gelar, tiro toda aquela Demora mais que a dobradinha, né? Muito mais. A dobradinha tu bota numa panela, deixa ela ferver 2 horas, tá pronto. Agora, e a língua? Faço muito bem língua. Cara, eu faço uma língua no vinho tinto, que tu come, até eu contar a passagem da língua, porque essa Chica, ela adorava essa comida assim, mas ela nunca gostou de muito molho, muita coisa. Aí eu fazia uma língua assada de panela igual carne. Ficava igual um tatu. Aí um dia nós estamos em casa e quando ela estava assim muito cansada, ela dizia, não vamos abrir a porta do deck porque as pessoas paravam. Viam de jet ski, parava, de lancha, parava. Você já sabia que ela é muito conhecida em Curitiba, né? E aqui tinha muita gente, né, no verão. E ela ficava ali, que ela é grega, né, de origem grega. Daí ela dizia assim, vamos se esconder hoje, vamos fazer uma língua. Aí ela chamava os vizinhos ali e tal, a gente fazia uma língua. Aí um dia o Ado chegou, assim, sem avisar. Aí estava na hora do almoço. Aí ele assim, poxa. Aí eu vim pegar aqui uma boca. Aí a Chica disse, não sei se tu vai gostar da comida. Ele disse, a única coisa que eu não como é língua. Aí a língua já estava fatiadinha, com aquele molho ferrugem. Ele comeu. Disse, meu Deus, que filé mignon maravilhoso. Aí a Chica disse, agora nós vamos só te dar língua. Aí ficou boa. Então, são essas coisas assim que ficam para a história, né? Vânia, e claro que aqui a gente tem muita influência do churrasco, devido à colônia gaúcha e tal, né? É difícil quem não gosta de uma costela de fogo de chão. Né? Agora, a costela também é muito boa na panela, né? Bem feita. Eu faço. Meu neto ama costela. 2 carnes que ele gosta, cupim,
que é uma coisa que ninguém gosta, porque acha Eu muito... gosto. Ele adora. O cupim assado, ele come acho que um inteiro, tanto que ele gosta. E pra gente não esquecer também de outro prato que muita gente gosta, outros não gostam, mas é a rabada, né? Ah, eu faço também bem. A rabada vai agrião, batata? Agrião, muito agrião. É. Muito agrião. Quase não boto batata não, porque sempre sobra. Boto menos, boto uma assim pequena por pessoa, mas eu faço muito, porque a minha mãe fazia só essas comidas de resistência, ela não fazia outra coisa. Ô, Vânia, as lembranças da infância, hein? Vamos falar da infância também, né? Como é que foi a tua vida no Rio de Janeiro? Ah, foi muito boa. Uma infância boa? Eu morei em Caxias. Quando eu estava com 12 anos, meus pais se mudaram para o centro do Rio. Eu morei muitos anos na rua Henrique Valadares, esquina com o Baldino do Amaral. O que era ali? O Point, sempre foi época de carnaval, aquilo ali sempre ferveu, né? Uhum. Então, não era Lapa que é hoje, era Lapa dos botequim, desses bares que a gente sentava. Ah, meu pai pedia pé de galinha, asa de galinha frita, era o que tinha. O carioca come muito isso. Come o jiló, o quiabo, isso foi assim a nossa infância. E mesmo assim a gente saía para comer na rua essas coisas. Muito torresmo. A minha mãe comprava aquelas mantas e fazia aqueles baldes de torresmo, salgava e aquilo ali era um aperitivo, porque na minha casa tinha festa todo dia. Então eu fui assim muito bem abençoada na minha infância. E eu saí dali para casar. Quando e outra coisa assim que eu guardo muito na infância, que até hoje eu tenho muito carinho, é o América Futebol Clube. Porque meu pai era doente pelo América. Botou o nome da minha irmã de América. É mesmo? De tão fanático que ele era pelo América. Então nós fomos criados no América. América como clube, era o nosso... Na Campos Salles. E na Campos Salles. Só que nós morávamos ali, na Henrique Valadares. Nós pegávamos o ônibus e íamos na Mensá, íamos para o clube. Aí naquela época tinha assim, bastante restrição, né? A frequência era uma coisa assim, né? E o meu pai, ele era meio índio, assim. Ele não era preto, mas ele era um mulato de cabelo liso. E ele era sócio do América, nós íamos lá para o Andaraí, para o campo. Sim. No dia de jogo. Eu sempre gostei muito de futebol. Eu, meus sobrinhos, ele levava todo mundo. Então a minha infância assim, foi muito rica nisso. Baile de carnaval, primeiro baile que eu me lembro da vida foi no América. Aí a gente aprendia a cantar o hino, aí tinha as competições de natação. Foi uma infância assim, pobre, não era uma infância rica. Mas a gente foi muito feliz, assim, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito receptiva. Para ela, nada era difícil. Podia ter 10 pessoas para dormir, que ela arrumava cama para todo mundo. E a comida era panela. Como é que era o nome dela? Doralice. 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 Você puxou ela, né, velho? Meu pai era Horácio, mas era também uma figura, né? Você puxou ela, né? Recebe todo mundo, abraça todo mundo. É porque minha vida foi assim. A minha mãe nunca disse assim, hoje vocês vão sair da cama, porque vem a tia que vai no médico, porque todo mundo... Sim. Porque a minha mãe é de uma cidade chamada Suruí. Suruí. Melhor farinha de mandioca desse lugar. É na estrada que vai para Teresópolis. Sim. A única coisa que tinha na cidade era uma pedreira. Sim. Então ali era a nossa infância de férias. Suruí. Vamos para a casa das tias, que a minha mãe tinha 19 irmãos. Nossa. Tudo casados, cheio de filho. Aí ela recebia todo mundo. Aí, quando eles vinham para a cidade, que aí precisava ir no médico, dentista, alguma coisa, era na minha casa. Elas vinham trazer as vizinhas, gente que a gente nem conhecia, mas não tinha problema. Minha mãe dizia, hoje a tia vem aqui, vai dormir na tua cama, no teu quarto. Aí ela já fazia a cama na sala, no sofá, no chão. E a gente ninguém nunca reclamou de ti. Ô, Vânia, a gente sabe que você tem uma raiz muito forte lá em Duque de Caxias, o Luizinho é de lá, Boa Praça, você tem ligação com a Grande Rio também. Mas naquele tempo era outra escola de samba, né? Que vocês gostavam, né? Porque a Grande Rio não existia, né? Não, eu sou Portela. Na minha casa, todo mundo, minhas irmãs, minha mãe, todo mundo era Portela. Única mangueirense, 2 mangueirenses que tem é a Priscila e a filha dela. Sim. Porque nós já íamos para esses camarotes que existiam de madeira, e a minha mãe, a única coisa que ela gostava era de carnaval. Assim, de assistir desfile. Sempre gostou. Do Presidente Vargas. Tanto que a minha primeira lembrança que eu tenho da infância foi do bloco Cacique de Ramos, que eu sou cacique até hoje, por causa disso. Ela me levava e levava um caixote de feira,
Porque não tinha lugar para sentar, era uma corda. Sim. E a gente ficava ali na Presidente Vargas, na frente da Central do Brasil. Ali no Campo de Santana, Sim, sim. porque nós morávamos ali, descíamos ao Baldino do Amaral Sim. e saímos no Campo de Santana. E a primeira coisa, lembrança que eu tenho, assim, da infância de carnaval é o Bloco do Cacique. Que aí vinha Bafo da Onça, vinha Boêmio de Natal, mas o que eu ficava fissurada era nos índios. Os índios. Sempre gostei de coisa de índio. Então, naquela época, em Caxias, não tinha escola, não existia Grande Rio, né? Era uma coisa assim que já veio bem depois, e para até ela chegar no grupo especial também não foi rápido, né? Demorou um pouco. Mas na minha casa nós somos portelenses. E aí você puxou a dona Doralice recebendo todo mundo, como você recebe até hoje, né? E a festa, quem herdou foi sua filha, a Priscila. Sim, é a mais festeira de todas. É a mais festeira. Mais festeira de todas. Mas sempre foi, desde criança, né? Porque assim, ó, até ela botou no dia do desfile esse ano uma homenagem para mim, dizendo obrigada, mãe, por você me apresentar esse mundo. Porque ela começou a ir para desfile de samba, ela tinha 4 anos. Nós saímos na Mangueira, vestida de marinheiro. A nossa ala era de marinheiro. E a minha irmã pegou a fantasia antes e fez uma fantasia igualzinha para ela. Para ela sair. Então, ela não podia, né? Que ela tinha ela 4 ficava anos. assistindo. Ela ficava assistindo com a minha mãe no camarote e nós íamos desfilar. Só que quando chegava perto, já era assim, mais da metade do desfile, a minha mãe botava ela na rua e ela ia com a gente. Porque naquela época não é como é hoje, né? Que não pode, tem que ter crachá, tem que não tinha nada disso. Ela ia conosco. E todos os anos nós íamos, ela podia estar dormindo. Se entrasse a Mangueira, ela já levantava. Isso desde criança, uma coisa que ninguém nunca ensinou para ela. A Priscila é de 80? A Priscila é de 79, né? 79, Que legal. Então, ela sempre foi. Esse ano ela botou uma homenagem para mim, eu fiquei até emocionada. Obrigada por me apresentar a esse mundo, né? Ela sempre foi, desde criança. O carnaval é muito bom, a verdade é essa. Ô, Vânia, obrigado. Te agradecer Nada, pela nossa querido. história. Olha, eu acho que entram para os anais aí da história da cidade, as suas falas, a sua memória, né? E os relevantes serviços prestados por você, que veio do Rio em 77 e está aí cheia de vida e disposição para receber as pessoas como você recebe. Quem te conhece sabe disso. Mas você fez muito pela nossa cidade e merece estar aqui no nosso espaço. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque eu fiz muito, eu tenho muitos amigos, não são conhecidos, né? São pessoas amigas e que estão até hoje presentes na minha vida, como Soni, Rosane Carreirão, a própria Nara, são minhas famílias até hoje. Sou muito ligada nelas e agradeço muito. Elas me ajudaram muito a ficar aqui, a gostar disso aqui. Porque no início foi muito difícil. E hoje dá para botar uma cobertinha e aguentar o frio. Não, imagina, eu até adoro quando está demorando o frio. Valeu, Vânia. Muito Valeu, obrigado, querido. viu, Vânia? Eu que te agradeço. Tá bom. Tá. Essa é a Vânia Machado Pereira, Nega Vânia, que está aqui em Floripa há quase 50 anos e muita história foi escrita aqui na nossa cidade. A responsabilidade técnica é de Lucas Gonçalves e Ismael Souza e a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.